Estamos aqui com mais um Deus em Gota para você. Hoje é sexta-feira. Vamos fazer o resumo da semana. Dia 1º foi 1 Samuel, capítulo 22. A gente falamos dele na segunda-feira. Depois veio o dia 2 do 8, Jeremias 15. Deus cansou de salvar, onde vai contar a história. Jeremias conta a história que Deus havia gerado muitas oportunidades para o povo retornar, deixar o seu pecado. E que se Elias e Moisés fizessem uma oração para ele, para pedir misericórdia para aquele povo, não haveria mais, por causa de tantas oportunidades que foi dada, e o povo era mau, não queria mudar, o seu comportamento, o seu caminho. Então Deus fala que ia eliminar, e Deus estava cansado de dar uma oportunidade e eles serem de coração duro e obstinado, provando aí que Deus ele vai ajudar as pessoas, ele tem prazer de ajudar as pessoas, mas é cada um que pode responder por si próprio. Ele disse que se Elias e Moisés viessem interceder pelo povo, ele não atenderia os dois, por causa da desobediência deles, não por causa dos dois profetas, mas por causa da desobediência daquele povo. A fidelidade de Deus é muito grande para conosco, embora nós não sejamos fiéis a ele. E também fala no dia 3 do 8, caiu aqui Abacuque 3, uma história semelhante. O povo havia passado por um momento de dificuldade, de grande ataque do inimigo, estavam cansados e muito oprimidos, desfaleceram na fé, desfaleceram na esperança ali. E Abacuque, vendo os acontecimentos, o povo cansado, o povo desanimado, pediu para Deus reavivar, eles, reavivar a obra deles, reavivar aquele povo que estava ali, que estava passando por aquele momento de dificuldade, um momento de muita tristeza. Então o Abacuque vai interceder pelo povo, e Deus com certeza vai ouvir ele e vai voltar a dar alegria para aquele povo, vai lançar uma força, reavivar eles ali, por causa da fidelidade. Observe, irmãos, que Deus ele é fiel. Abacuque vai orar por um povo desobediente, um povo que estava ali desfalecendo, e Deus vai ouvir Abacuque, vai responder a Abacuque por causa da fidelidade que Abacuque tinha com ele, e também assim como Jeremias tinha, como Samuel, como todos os homens de Deus tinha, Deus era fiel. O tema que nós colocamos que foi hoje é a fidelidade e a infidelidade de pessoas. Ontem, dia 4, caiu Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partida de Paulo, para Roma. Ali nessa história, Paulo está sendo enviado a Roma, preso já, por causa do Evangelho, e ele está ali com aquele povo no navio. E nessa viagem acontecem muitas coisas. Eles não conseguem embarcar em alguns certos lugares porque o vento é contrário, não permitia. E enfim, todo o tempo Deus estava com ele ali, era o destino dele seguir esse caminho para até Roma. A Bíblia diz que Deus fala com ele assim, que o barco ia sofrer um acidente, ia sofrer um ataque da natureza, mas que nenhum dos que estavam no barco pereceriam. E Paulo já vai avisando então os irmãos do barco, e fala: é muito perigoso, vai acontecer algo aí no mar, tá perigoso a gente viajar agora, o vento, o mar tá muito bravo. E eles não dão atenção para Paulo, não dão atenção à orientação de Paulo e seguem em viagem. Mas Deus avisa Paulo, que nada vai acontecer com aquelas pessoas devido à palavra de Deus, devido à fidelidade de Deus para com Paulo e com os demais irmãos que estavam ali, Então a Bíblia diz que acontece, eles continuam a viagem e o vento fica muito forte, o mar muito brabo, e um pouco antes deles se chegarem no destino final, o barco naufraga e eles saem todos a nado ali até chegar no destino ao qual era determinado para eles. E a história diz que ninguém daqueles que naufragaram perderam a vida, todos foram guardados com vida, assim como Deus falou a Paulo. Nós sabemos que a fidelidade de Deus é muito grande, embora o homem às vezes não confie no outro. Paulo avisando os homens do barco que não era seguro eles continuar, vendo a revelação de Deus para ele. Aqueles homens não acreditaram em Paulo e seguiram o seu caminho, o seu conhecimento do mar, não ouvindo as palavras de Paulo que estava vindo do céu para ele de Deus. Então você vê que se o homem fosse fiel ao outro, eles teriam evitado, ou seja, teria tido menos problema, mas não, eles resolveram continuar o caminho ali a fim de acontecer o naufrágio ali, mas todos foram salvos com vida, porque Deus assim é fiel para conosco. E hoje, irmãos, eu abri a Bíblia aqui, caiu João
João primeiro, né, o testemunho de João Batista. Aqui essa passagem da Bíblia vai dizer para nós, vai testificar ali que algumas pessoas da área religiosa, algumas autoridades ao ver João, né, pregando a palavra de Deus ali, exortando as pessoas, eles vão perguntar quem que ele é, né, se ele era o Cristo. Ele diz que não é o Cristo. Pergunta se ele era Elias. Ele fala, não sou Elias. Ele fala se ele era um profeta. Se ele era um profeta, ele fala, não sou um profeta. Ele fala, quem és? Então quem és tu? O que dizes de tu mesmo? Ele fala, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor. Então ele vai ali dar um testemunho de que ele era uma pessoa enviada antes de Jesus para endireitar os caminhos, para proclamar ali o arrependimento daqueles povos ali. E a Bíblia diz que ele segue esse ministério dele, segue esse chamado dele aí, fiel a Deus, né? Ele nunca se posicionou como mais que Jesus, sempre foi fiel a Jesus ali no caminho, né? Sempre testemunhando de Jesus e fazendo aquilo que foi correto, aquilo que foi o seu chamado, né? E assim a história ele continua pregando, continua batizando algumas pessoas, até que Jesus se manifesta ali. E aí passa-se um tempo, ele vai ser preso por causa de falar com uma autoridade ali, e aquela autoridade não aceitar a sua correção, a sua repreensão e mandar prendê-lo. Mas enfim, nós estamos falando aqui de fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade e infidelidade. A fidelidade, irmãos, é difícil entre os homens, mas tem fidelidade, tem pessoas fiéis uns aos outros. Temos ali na Bíblia Jonatas, filho de Saul, que era fiel a Davi, era um homem fiel a Davi, né? Como se Davi fosse um irmão dele, e como outras pessoas também ali na Bíblia, que nós vemos que tem fidelidade para com os outros, né? Mas o que Deus fala, que a infidelidade também acontece, né? A infidelidade às vezes das pessoas, essa falta de fidelidade é um grande mal entre a terra, né, irmãos? As pessoas traem umas outras, as pessoas se levantam contra as outras, né, por causa dos seus próprios interesses, né? E o tema que Deus colocou para nós é a infidelidade, irmão. Seja fiel a Deus, seja fiel às pessoas que estão à sua volta, que confiam em você, né? E faz a sua parte, faz o seu papel, faz o seu trabalho, né? Embora as pessoas às vezes não vão acreditar, não vão suportar, mas você tem uma missão, você tem um chamado, você precisa ser fiel a Deus e às pessoas que estão à sua volta, que confiam em você, que estão depositando a sua confiança em você, né? Naquele momento, seja uma pessoa fiel. Porque você sendo fiel às pessoas e a Deus, Deus vai ser fiel para todo momento, como foi com esses homens aqui, todos esses homens da Bíblia, irmãos. Deus foi fiel com eles. Deus sempre os ajudou e destinou eles para o seu melhor. Amém? Essa é a palavra que saiu durante a semana, irmãos. A fidelidade e a infidelidade, né? Que nós sejamos fiéis, entendendo que Deus tem um chamado nas nossas vidas e o que melhor está para acontecer, né? Seja fiel a quem está à sua volta aí, principalmente fiel a Deus. Não desobedeça a Deus, não faça o mal. Faça só o que é bom perante as pessoas que estão à sua volta e você vai ver a mão de Deus operar em seu favor. Amém, meus irmãos? Tenham um ótimo final de semana, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e que a palavra de Deus fique no seu coração aí. E que a paz do Senhor Jesus, irmão, seja com vocês todos, com a sua família. Seja um profeta de Deus, seja uma profeta de Deus. Fala de Deus para as pessoas, seja fiel a Deus. Fala que Deus salva, cura e liberta, e que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo, né? Ele dá desde antigamente, antes de se formar o mundo, ele já era Deus, né? E ele vai ser sempre Deus eternamente. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.